Este é mais um momento para explicação da Palavra de Deus. O texto base para a nossa reflexão está no livro do profeta Abacuque, capítulo 2. O tema central que consideramos para este capítulo: a justiça de Deus nunca falha. Nós vimos que Abacuque ele entrou numa crise existencial porque ele pede a Deus que faça alguma coisa, porque o povo estava vivendo num momento espiritual muito ruim. E ele tinha perguntado a Deus se Deus não se importava, se Deus tolerava o mal, não se importava com o que estava acontecendo. E Deus responde que vai mandar aquela nação feroz, violenta, para punir o povo. E quando Deus responde isso, ele fica ainda atônito. Por quê? Porque ele diz para Deus: Senhor, o Senhor está mandando um povo pior do que o nosso. Mas ele escuta Deus e ele vai, a partir do capítulo 2, ele vai ficar numa torre de vigia e dizer: colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá, que resposta eu terei à minha queixa. Ele fala a segunda queixa a Deus. A primeira Deus responde, agora é a segunda. E ele saiu, e ficou aguardando o que é que Deus ia responder para ele. E o Senhor me respondeu, disse: escreve a visão, grava sobre tábuas para que a possa ler até quem passa correndo. Ou seja, coloca uma placa para quem passar correndo vai ver o que é que eu estou te dizendo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Ou seja, a justiça de Deus nunca falha. É no tempo de Deus que tudo vai acontecer. É no tempo dele. Por mais que nós queiramos apressar o tempo de Deus, mas nós não vamos conseguir. Porque Deus é soberano, Ele é eterno, Ele é imutável. Ele vai dizer: porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ou seja, no tempo determinado de Deus, tudo vai se cumprir, porque a justiça de Deus nunca falha. Mas se apressa para o fim, não falhará de tardar. Espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo verá pela fé. Essa expressão, justo verá pela fé, ela deu origem a toda a reforma protestante. Toda a reforma protestante de Lutero se baseia nesse trecho bíblico. O justo viverá pela fé. Porque nós entendemos que a salvação do homem se dá pela fé em Jesus. Não há outro caminho para a salvação senão pela fé em Jesus Cristo. Nós, depois do advento da vinda do Messias, nossa fé é no Messias que já veio. E aqueles que viveram antes da vinda do Messias, a fé no Messias que viria. Os nossos primeiros pais. Assim como o vinho enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancará com o sepulcro e com a morte. Então, ele está dizendo aqui que esses que vão punir Judá também serão punidos. Deus está usando eles como instrumento de punição para Judá, mas também serão punidos futuramente. E assim com as nações e congregações de todos os povos. Então nós vamos ver que muitas vezes nós
olhamos para as pessoas e, às vezes, para as pessoas próximas, e perguntamos a Deus: vale a pena ser crente? Vale a pena andar em comunhão com Deus? Porque muitas vezes, pessoas que vivem aí uma vida dissoluta, têm recurso financeiro, têm saúde, têm patrimônio, vivem uma vida de luxo, tudo isso. Mas isso é essa expressão de crise existencial. Nós podemos ver no Salmo 73 e 37 de Davi, o Salmo de Davi e o Salmo que era o ministro da música, Asaf. Então eles tiveram essa mesma crise existencial, parecido com a de Abacuque, mas depois viram o que é servir a Deus e não servir a Deus, porque nós estamos aqui de passagem e de repente tudo pode mudar. A nossa vida é como um sopro e sabemos que levamos apenas a nossa alma. Se tivermos a comunhão com Deus, regenerados, transformados e viver pela fé, teremos a vida eterna com Jesus por toda a eternidade. E aqueles que vivem numa vida de impiedade, como aqui é colocado nesse trecho bíblico, eles terão a morte eterna. Mas o fato é que Deus vai também punir esses babilônicos. Eles foram cruéis com os judeus, levaram o cativo para a Babilônia, destruíram o templo em 586, muitos morreram massacrados, a cidade foi destruída. Mas Deus também disse que aqueles que agrediram, aquele que acumula o que não é seu, carrega penhores, não se ajuntarão de repente os seus credores, tu lhes servirá de despojo. Então eles vão ver que essas pessoas vão realmente também ter um momento trágico na sua vida. E ele fala também daqueles que exploram, daqueles que causam extorsão, ilicitudes para com aqueles, daqueles que ajuntam em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto do seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Então ele vai dizer que esse povo também terá o seu dia. Ele fala daquele que usa da violência, que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com a iniquidade. Usa a violência para edificar a sua casa. Esse também terá o dia do juízo para cada um deles. Mas também ele vai falar também daquele que dá a beber o seu companheiro, misturando bebida o seu furor, o que embebeda para contemplar as vergonhas, a devassidão do exército. Ele vai falar naqueles da imoralidade que eles praticavam, mas ele também vai falar daqueles homens que entendiam que o que eles faziam, eles tinham todo esse poder também dado pelos deuses pagãos. Eles tinham idolatria a esses deuses pagãos. Aquele que é feito de madeira, que tem boca e não fala, tem ouvido e não ouve, tem olhos e não vê. O Senhor, porém, está no meu santo templo, cala-se diante de toda a terra. Então Abacuque, ele fica aguardando a resposta de Deus. E Deus está dizendo mais uma vez para ele, né, que aquele povo que Deus enviou para punir aqueles israelitas, o povo de Deus, que desobedeceram a ele, eles também serão punidos no seu devido tempo, porque a justiça de Deus nunca falha. Meus irmãos, temos que entender que devemos ter paciência para esperar pelo tempo de Deus. Muitas vezes nós queremos dar ordens a Deus, queremos que a coisa aconteça no nosso tempo, e não é assim. Quando oramos ao Senhor, quando
entendemos que tudo está perdido, quando achamos que estamos no fundo do poço, Deus chega e nos pega e nos levanta. Esse é o Deus que nós temos que crer. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais temos confiança nesse Deus. E quanto mais nós confiamos em Deus, mais temos fé. Essa é a resposta de Deus para esse momento que estava acontecendo. Que Deus continue nos abençoando.